Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um de nossos encontros. Este que vos fala é o irmão Gerson, da cidade de Juiz de Fora, mais precisamente do Instituto Betel, sala dos jovens. Aí nós estamos estudando este livrão aqui, ó, Bíblia Sagrada, traduzida por João Ferreira de Almeida. Este livrão, essa é uma versão de 2006. E antes de iniciarmos, nós vamos fazer uma oração para que Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por mais um dia de vida, terça-feira, 1º de abril de 2025, são 7h30 da manhã. Nós estamos aqui fazendo algumas manutenções no Instituto, para que os trabalhos possam ser feitos com mais qualidade. Que Deus abençoe as pessoas que têm contribuído com a nossa obra, nossos apoiadores, nossa equipe, nossos familiares, nossos recursos, nossos trabalhos. Que Deus possa também estar visitando as pessoas que estão nos hospitais, nas clínicas, nas maternidades. Que Deus possa estar visitando os encarcerados. Que Deus possa estar fortalecendo as pessoas que são as colunas da sua casa. É a oração que eu te faço nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Certo? Bíblia Sagrada, livro de Êxodo, é atribuído a Moisés. Nós vamos iniciar a leitura, deixa eu olhar no caderno, a partir do capítulo 33. Se você puder nos ajudar com a sua inscrição, a gente vai ficar muito agradecido. Lembrando que a nossa obra social, o nosso trabalho aqui, fisicamente, é com crianças, adolescentes e jovens. A última contagem estava dando 47. Ontem nós tivemos aí a oficina de artes. Tem um vídeo aí das crianças fazendo os desenhos, crianças e os adolescentes, né? Deus abençoe também a tia Dani, a professora, que está aí com a nossa parceria e nos apoiando aí nesta causa. Um abraço especial também para o Charles, a Grace e a Jamily. São ingleses do Brasil. Deus abençoe, a família maravilhosa, tá? Poxa, ligaram pra gente ontem de noite para matar a saudade de domingo. Legal, tá? Que Deus abençoe vocês são 10. Bispo Marcelino, irmã Neide, que Deus abençoe. Passou por aqui o Ulisses, o Guilherme, o Silvio, o Diego e o Ismael passou por aqui. Mais a tia Dani, mais o Ulisses que eu já falei, mais a Bia, mais, né, a Luana, o Michael, o Michel. O Michael trouxe um peixe pra gente, minha esposa vai fazer hoje no jantar, um peixe fresquinho. Deus abençoe essa galera toda aí. Meu papai e minha mamãe, Dona Fátima, sou Adão, Dona Graça, sou Rubens. Deus abençoe vocês. Alexandre de Oliveira, essa semana é aniversário do Alexandre de Oliveira, hein? Alexandre, mais um outono. Mais um outono. Deus te abençoe, tá? Menino bom, tá? Jéssica de Oliveira, melhora o pessoal, dá um trato nos cabelos. Irmão Gerson, você vai ter que passar lá um ano, talvez. Quem sabe ela consiga me melhorar, tá? Os abraços já foram dados. Nós vamos passar para a leitura. Estou tomando aqui um suquinho de laranja para hidratar os rins. Gente, cuida da sua saúde, tá? Ontem eu estava conversando com uma pessoa que faz tratamento de hemodiálise. O que é hemodiálise? O rins para de funcionar e aí o seu organismo não filtra as impurezas que estão no sangue e aí você tem problemas seríssimos aí, tá? Meu papai está passando por este processo juntamente com outras pessoas. Eu estava conversando com uma pessoa lá de Santos Dumont e aí ele me falou que ele não bebia água, ele bebia refrigerante. Olha que coisa, tá? E hoje que ele não pode beber água, ele sente vontade de beber água. É impressionante. Deus abençoe as pessoas que fazem o tratamento aí de hemodiálise. Que Deus abençoe, tá? Não é fácil não, tá? Êxodo 33. Se a sua chave de interpretação for diferente da do irmão Gerson, coloca aí nos comentários, certo? Então vamos para a leitura. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, para a terra do qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Gente, aqui já tem um problemaço. O problema é grande, já é gigante. Primeiro, Deus escolhe você, mas você não escolhe Deus. A gente escolhe um monte de coisa, mas não escolhe Deus, tá?
Moisés está no Monte Sinai, trocando uma ideia com Deus, escrevendo, passando todas essas informações que eu já li aí nos outros encontros do livro de Êxodo. Você vai ter que ver aí a playlist inteira aí, do início até hoje. Aí Moisés está lá anotando tudo que Deus está falando, anotando. Aí Deus fala assim, você desce com o pessoal lá, eles se corromperam. Quando Moisés desce, tem um bezerro de ouro. Moisés fica brabo. A palavra certa é bravo, mas é legal falar brabo, né? É muito legal falar brabo. Moisés fica brabo, quebra o bezerro, põe fogo, faz aquilo virar um pó e dá para o pessoal beber. E o negócio fica feio, tá? O negócio fica feio. E aí Deus, na sua grande misericórdia, ainda assim continua atuando, tá? Porque ele não vai no meio do povo, mas ele vai enviar um anjo. O anjo muitas vezes é um outro humano, o anjo muitas vezes é um líder, o anjo muitas vezes é um guia. As igrejas cristãs, principalmente as evangélicas, entendem que o anjo é o pastor, tá? As igrejas entendem que o anjo é o pastor. Eu não sei como que é na tua religião, né? Eu não sei como que é nas matrizes africanas, eu não sei como que é no espiritismo, eu não sei. A Igreja Católica, se eu não me engano, eles entendem que o anjo é o Papa, ou o Padre, ou o Arcebispo, ou o Bispo, tá? Então, né? Mas as igrejas cristãs e evangélicas entendem que o anjo da igreja é o pastor. E aí já tem uma turma lá, já tem povos lá nessa região. E aí você vai entrar lá e vai dizer assim, gente, dá licença, Deus me falou que essa terra aqui é minha, sabe? Tipo isso. Então a gente entende que vão ser conflitos que vão durar durante milênios. Gente, eles estão em guerra lá até hoje, tá? Basta pesquisar aí. Só tem interesse, pesquisa lá. Essa história aqui, essa narrativa, tem mais ou menos uns 1500 anos antes de Cristo. Então, se você juntar 1500 mais 2025, dá 3570 mais ou menos, tá? 2525, 2520, 2000, mais ou menos isso aí, tá? 2000, não, 3000 e tantos anos, 3000 1491, 1500, vamos arredondar, mais 2000, 3500, mais 20, 3570 anos. Já tem um tempo, é ou não é? Já tem um tempo isso aí. Então vai dar problema e o problema continua até hoje. Sobe para uma terra que mana leite e mel, mas eu não subirei no meio de ti, porque és um povo de dura cerviz, para que eu não te consuma no caminho. Claro que não, né? Como que algo imperfeito vai se misturar com algo perfeito? Como que a luz vai se misturar com as trevas? Como que o mal vai se misturar com o bem? Não dá certo, né? A gente sabe muito bem disso. Não tem como. Então Deus entende que para o povo não ser consumido, ele não vai no meio do povo. Mas ele vai deixar sempre um guia, sempre um orientador, sempre um profeta, sempre um mestre aí, que vai indicar a direção. Ouvindo o povo estas má notícias, claro que é uma má notícia, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios, os seus enfeites, a sua roupa de costume. Pois o Senhor tinha dito a Moisés, diz aos filhos de Israel, és um povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Olha só que bonito, ó. 7h pouca da manhã, bonito, hein? Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba que hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horeb. Seus enfeites, seus adornos, essas coisas assim, tá? No pé do monte Horeb ou monte Sinai, tá? Basicamente a gente entende que o monte é o mesmo monte com dois nomes aí. Talvez um nome seja grego, talvez um nome seja egípcio, talvez um nome seja hebraico, né? Monte Horeb, monte Sinai. Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Então Moisés tinha um escritório particular, tá vendo?
Percebe isso? Quando Moisés saía à tenda, todo o povo se levantava e ficava em pé, cada um à porta da sua tenda, e olhava Moisés pelas costas, até entrar ele na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna da nuvem e ficava à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. O Shekinah, né? Uma manifestação divina, algo que é físico, provavelmente tem uma explicação física, mas que a gente não entende, e aí fica como se fosse algo metafísico. Metafísica é base da realidade, tá? Não é nada além não é nada assustador, não, tá? A gente cria essas ideias de algo assustador, mas não tem isso não, tá? Mas essas manifestações, muitas vezes, pouco explicadas. Hoje a gente explica muita coisa, né? Eventos que aconteciam com pessoas, como ataque epilético, nesse tempo da Bíblia, que era usado, a gente dizia que era possessão demoníaca. Hoje a gente sabe que é um ataque epilético, que é um problema neurológico, que é um problema psicológico, psiquiátrico e tal. Mas a gente está falando de uma época em que essas coisas não eram conhecidas ainda. Hoje a gente ainda tem muitos mistérios para serem solucionados, e a ciência, não só a ciência, tá? A ciência, a razão, a filosofia e outras coisas aí ajudam aí a gente a ter um entendimento muito melhor aí. Assim o povo via a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, e todo o povo, levantando-se, se inclinava cada um à porta da sua tenda. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tomava Moisés ao arraial, mas o jovem Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. O Josué ficava ali como um segurança, vou usar a palavra segurança, um diácono, um protetor, né, um ajudador, um soldado, um guerreiro, né, ficava por ali já desde cedo demonstrando aí o carinho que Josué tinha com a obra, né? E olha que interessante, a Bíblia fala que Moisés falava com Deus face a face. Falava como? Não sei te dizer. Era só a nuvem? Era um anjo? Era só uma voz, um som, um zunido, uma vibração sonora, uma imagem? Não sei te falar. A Bíblia fala de uma coluna de nuvem e Deus falando com Moisés face a face. A única pessoa que ia poder nos explicar isso é o próprio Moisés, que não explicou, tá? Então não se sabe o formato, o jeito, como era feito essa fala, essa troca de ideias aí face a face. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes fazer subir este povo, mas não me deste saber a quem has de enviar comigo. Disseste também: Conheço-te pelo teu nome e achaste graças aos meus olhos. Se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te agora que me mostres os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que ache graça aos teus olhos. Nosso sol agora saiu de verdade, hein? Olha como é que está forte. Respondeu-lhes: Considera esta nação é teu povo. Respondeu-lhe o Senhor: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então Moisés lhe disse: Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Como se saberá que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares conosco, de modo que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? A tentativa de Moisés é que os israelitas, o povo hebreu, os israelitas, se tornem sim um povo santo, um povo separado, um povo completamente voltado para a cultura, essa cultura que ele está introduzindo aqui, esta forma de pensar, esta forma de conduzir a vida, esse jeito. Porque se você for olhar, o judaísmo é filosofia de vida, religião e nação. É uma coisa só, impressionante, né? Mas se você olhar para o brasileiro, não, o brasileiro pode ser brasileiro, ele pode ser cristão, ele pode ser ateu, e ele tem a sua filosofia própria. O judaísmo não, o judaísmo o cara é judeu, religião judaica, ele é da nação judaica e ele tem a filosofia judaica, tem todo um processo, um procedimento, um jeito todo especial de lidar aí com a vida aí, tá? O Albert Einstein era judeu, né? Hoje muitos judeus são donos de muitas empresas e bancos e coisas assim. Eles têm um algo a mais aí, eles têm, tá? A gente vê isso não só pela Bíblia, a gente vê pela vida afora aí, tá?
Tem uma filósofa também, a Hannah Arendt, também era judia, tem uns pensamentos dela aí, e várias outras pessoas, se você pesquisar, você vai ficar impressionado aí, tá? Versículo 16. Como se saberá que achamos graças aos teus olhos, eu e o povo? Acaso não é por andares conosco, de modo que somos separados, eu e o seu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Há uma separação, uma identidade própria, né? Um modo específico aí que vai dizer: eu sou dessa tribo, eu sou deste povo, eu sou dessa nação, e por causa dessas regras que a gente está estudando aqui, eu não me misturo com os outros povos, tá? Se a gente for olhar friamente, é até um pouco preconceituoso, né? É um pouco preconceituoso da gente se fechar em uma casta, em uma tribo, em uma nação, e não permitir, né, a aproximação com outras pessoas, com outros povos aí, tá? Mas isso aqui é muito antigo, tá, gente? Isso aqui não é de hoje, não. Tem tempo isso aí. E hoje ainda acontece, a nossa briga por causa de pedaço de chão, por causa de cor de pele, por causa de sexualidade, por causa de religião, por causa de um monte de coisa aí, a gente fica batendo cabeça aí. Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que dissestes, porque achaste graças aos meus olhos e te conheço pelo teu nome. Então disse Moisés: rogo-te que me mostres a tua glória. Gente, já está acontecendo um monte de manifestação aqui, tá? Mas Moisés, ele quer presenciar algo que talvez não estivesse pronto para presenciar. Eu e você. Lembra do Adão, quando os seus olhos se abriram por ter comido o fruto do conhecimento do bem e do mal? Ele se assustou porque ele percebeu que ele estava sem graça. Lembra disso? Pois é. O sagrado, ele ao mesmo tempo é maravilhoso e ao mesmo tempo é assustador, tá? Respondeu-lhe o Senhor: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E acrescentou: não poderá ver a minha face. Percebe que aqui já há uma questão para se pensar, sendo que lá no versículo 11 falava ao Senhor face a face, como quem fala com um amigo, tá? E aqui no 20 está dizendo: não poderá ver a minha face, pois homem nenhum pode ver a minha face e viver. Então, o que Moisés entendeu que ela está falando com Deus face a face, poderia não ser a face de Deus, mas uma luz, uma voz, um anjo, um sonho, um despertar, mas não a face de Deus, tá? Deus não tem face. Tem? Deus não é uma pessoa. Não. Mas ele pode se manifestar do jeito que ele quiser, porque ele é Deus. Ele pode, tá? Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui, sobre a penha, te porás. Quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. Depois, quando eu tirar a mão, me verás pelas costas, mas a minha face não me verás. Percebe que isso aqui é a mesma coisa que acontece quando ele está lá saindo da tenda, versículo 9. Quando Moisés entrava na tenda, descia uma coluna de nuvem, um pouco mais acima. Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora do local, bem longe do arraial. Ele chamava tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía à tenda, todo o povo se levantava e ficava em pé, cada um à sua porta da sua tenda, e olhava Moisés pelas costas, até entrar ele na tenda. Percebe que é a mesma fala? Dá a entender que Moisés é considerado aqui uma divindade, tá? Porque o povo já vem de uma posição, né, quando eles permaneceram no Egito durante muito tempo, de entender que o faraó era uma divindade, os seus deuses lá, seus deuses da mitologia eram uma divindade, e aqui o Moisés ele está estabelecendo aqui uma relação meio divina aí, entre ele e o povo, tá? Porque o povo vê ele pelas costas e ele não consegue ver Deus, ele só consegue ver Deus pelas costas. Porque quando a gente percebe, Deus já passou.
Não é assim? Deus já passou. Você, Deus, depois quando eu tirar a mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Tá? Complexo, né? É complexo. É muito complexo. Capítulo 34. Olha, está dando para avançar bem. A gente tem 20 minutos aí ainda. Capítulo 34. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 pedras, tábuas de pedra, como as primeiras, que eu escrevi nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebrastes. Ele faz as pedras novamente, as 2 tábuas de pedra. Prepara-te amanhã para que subas pela manhã ao Monte Sinai. E ali, tá vendo? Monte Horebe, lá no versículo 6 vai dizer: os filhos de Israel se despojaram de seus atavios ao pé do Monte Horebe. Lá no versículo 6 do capítulo 33. E aqui no 34, versículo 2: prepare-se para amanhã para que subas pela manhã ao Monte Sinai. Percebe? Monte Horebe e Monte Sinai. E ali te apresentes a mim no cume do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte. Nem ovelha, nem gado se apacentem de frente do monte. Então Moisés lavrou 2 pedras, 2 tábuas de pedra, como as primeiras. Levantou-se de madrugada, subiu ao monte, como o Senhor lhe tinha ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. O Senhor desceu numa nuvem, pondo-se ali junto a ele, proclamou o nome do Senhor. Qual o nome, irmão Gerson? Não sei te falar. Culpa do Moisés. Moisés escreveu lá que não podia dizer o nome do santo Deus em vão. E a gente não sabe dizer. Ficou Deus, ficou Senhor, ficou Yahvé, e Jeová, Javé, mas o nome não ficou claro para a gente, né? Proclamou o nome, ali junto a ele proclamou o nome do Senhor. Qual o nome? Não sei o nome. Não fala, o nome não está especificado bem assim, de uma forma que a gente consiga ler. YHWH, Yud Re Vav Re. Como que se lê isso, irmão Gerson? Não sei, não me pergunte, já pesquisei. Os linguistas que tem por aí vão ler do jeito que a gente praticamente já sabe ler e entende desse jeito aí também. Perdeu-se a forma de ler o nome. Passando o Senhor perante Moisés, proclamou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que usa de beneficência com milhares, que perdoa iniquidade e rebeldia, e o pecado. Contudo, ao culpado não tem por inocente, castiga a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Então Moisés imediatamente se inclinou à terra e adorou. Depois de fazer essa oração, né, falando que Deus é amor, Deus é benevolência, Deus é cuidado, Deus é justiça. Gente, eu vou ter que abrir ali que está um calor, estou sentindo muito calor. E aí, ele se prostra, né? Aí ele se inclina à terra e adora. Senhor, se achei graça aos teus olhos, vá ao Senhor no meio de nós. Uma tentativa de Moisés para que Deus continue no meio do povo. Então, este seja povo de dura cerviz, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por sua herança. Todo mundo quer isso, né? Imagina se você pudesse ter essa conexão tão profunda com Deus e pudesse aí saber e entender que Deus está no meio de você o tempo todo. A gente tem condição de fazer isso, se a gente quiser, se a gente entender, se a gente permitir, tá? Que Deus esteja dentro da nossa casa, que Deus esteja no nosso carro, que Deus esteja na nossa empresa, que Deus esteja no nosso grupo de WhatsApp, nas nossas redes sociais. A gente tem condição se a gente quiser. Então disse o Senhor: eu faço uma aliança contigo, farei diante de todo o povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Todo este povo em cujo meio estás verá a obra do Senhor, porque coisa temível é o que farei contigo. Percebe que o sagrado, ao mesmo tempo que é grandioso, é espantoso e nos dá medo, tá? Por isso que a gente está sempre ensinando para os meninos aqui para tomar cuidado com o sagrado, porque o sagrado pode ser perigoso, tá? Tem que ter cuidado, tem que ter zelo, tem que ter carinho, tem que ter respeito, tem que ter postura, porque é perigoso.
Guarda o que eu te ordeno hoje. Lançarei fora diante de ti o amorreu, o cananeu, o eteu, o eveu, os ferizeu e os jebuseus. Guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra em que hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Né? Não se contaminar com a cultura, com a religião, com a psicologia, com os ensinamentos destes povos. Tá? É uma tentativa de manter o povo mais concentrado, mas ao mesmo tempo hoje isso é inviável, tá? A gente precisa ter relações exteriores, vamos dizer assim, né? A gente precisa se comunicar com outras pessoas de outras nações, de outras línguas, de outros estados, de outras cidades, de outros bairros, de outras ruas. A gente precisa outras comunidades, a gente vai se relacionar com pessoas de outras religiões, de filosofias muito diferentes das nossas, né? Com sexualidade hoje, com sexualidades que a gente nem imagina que existem, várias formas de pensamento, de posturas de sexualidade, de posicionamento. Então a gente tem um carinho, uma atenção com os grupos, com as minorias, com as crianças, com os idosos, com outras religiões, né? E isso hoje aqui, do jeito que está escrito nesse livro hoje, no livro de Êxodo, não é bem visto, tá? Não é bem visto. Não tem como eu ser um grupo fechado, sendo que eu preciso me relacionar com o mundo aí fora. Eu vou no supermercado, eu não sei a religião do dono do supermercado. Eu vou na farmácia, eu não sei o posicionamento sexual do dono da farmácia ou da dona da farmácia. Você entendeu? Eu não vou chegar lá e perguntar: você é de que religião? Você se considera qual sexualidade? Você se considera de qual país, qual nacionalidade? Hoje isso é impraticável, não existe isso. Tá? Isso aqui é de um tempo em que o Moisés estava estabelecendo que esse povo seria o povo sagrado, o povo escolhido por Deus, e aí tinha essas questões aí. Guarda de fazeres aliança com os moradores da terra em que há de entrar, mas os teus altares derrubareis, as suas colunas quebrareis e os seus postes ídolos cortareis. Não te inclinará diante de outro Deus. Aqui essa palavra Deus está com D minúsculo, pois o nome do Senhor é zeloso. Zeloso está com Z maiúsculo. Então pode ser que zeloso aqui seja um título de Deus aí, tá? Deus zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. Guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra. Então ele repete mais uma vez, não era para fazer aliança. Pois quando se prostituíram após os seus deuses e sacrificaram aos seus deuses, eles te convidarão para comer dos seus sacrifícios. Não tomarás mulheres de suas filhas para os seus filhos, pois quando as suas filhas se prostituírem após os seus deuses, farão que também os seus filhos se prostituam após os seus deuses. Não farás para ti deuses de fundição. Ontem eu ouvi uma reportagem muito interessante no rádio, de um pastor falando que existem aí algumas... Vamos pegar a Arca da Aliança como exemplo. A Arca da Aliança é um tipo de obra feita por mãos humanas, que tinham 2 querubins na tampa, mas que não era adorada como divindade, certo? Então é muito diferente um objeto, exemplo, essa caneta. Eu não estou adorando essa caneta como um deus da letra, não estou. Então é um objeto que eu estou utilizando para escrever, assim como a arca era um objeto utilizado para guardar coisas sagradas. Se eu pegar esta caneta e começar a adorá-la como um ser superior, o ser da escrita, aí eu vou ter problemas. É isso, tá? Irmão Gerson, entendi isso. Então se você tem lá uma estátua na sua casa, que é um enfeite, que você não está se dobrando diante dela, que você é uma obra de arte, é uma pintura, que é uma obra de arte, né? Uma Mona Lisa, um Van Gogh, sei lá, qual que seja, né? Aquela estátua famosa, o Davi, tem uma estátua aí do Davi, é o Davi? Acho que é o Davi, não sei se é de Michelangelo, tem uma estátua famosa aí, feita de mármore. Então, aquilo é uma obra de arte, né? Ninguém está indo lá se dobrando, se curvando diante dessa obra de arte. Não farás para ti deuses de fundição. Fundição é feito com metal, tá? Ferro, ouro, prata, bronze.
Então há uma tentativa muito forte de Moisés para que o povo não adore outras coisas, tá? Ele reforça isso tantas vezes que parece que a gente está repetindo a mesma fala. É muito repetitivo, tá? Aí ele vai falar das festas de novo, ó. A festa dos pães asmos guardará, pão sem fermento. 7 dias comerá pães asmos, como te ordenei no tempo apontado, no mês de Abibe. Porque foi no mês de Abibe que saíste do Egito. Tudo que abre a madre é meu, os primogênitos, né? Tanto dos homens, quanto do gado, quanto dos animais. Das vacas, das ovelhas. O jumento, porém, que abrir a madre, resgatará com um cordeiro. Mas se não resgatar, cortar-lhe-ás a cabeça. Isso eu não sei te falar por quê, tá? Não me pergunte, porque eu não sei porque o filho do jumento, o jumento é animal de carga, eu não sei te falar por que deveria ser resgatado, e se não fosse resgatado, deveria lhe cortar a cabeça. Todos os primogênitos de teus filhos resgatará, ninguém aparecerá diante de mim com as mãos vazias. Já falou isso aqui atrás, aqui, não lembro qual encontro de Êxodo, mas ele já falou sobre isso aqui. Por que mãos vazias? Uma oferta mesmo, né? Irmão Gerson, hoje eu quero contribuir com esta caneta. Irmão Gerson, hoje eu quero contribuir com esta régua para as crianças. É isso, sempre você ter uma condição de ofertar algo para Deus, né? A gente entende que é assim, né? A própria Bíblia fala sobre isso. 6 dias trabalharás, mas no 7º dia descansará. Qual que é o 7º dia? O sábado. O domingo é o 1º dia. Depois vem a segunda-feira, 2º dia. E assim sucessivamente. Quer na ardura, quer na cega. Também guardará a festa das semanas, que é a festa das primícias da ceifa do trigo. Primícias é porque você planta agricultura, os primeiros grãos, os primeiros frutos do trabalho no campo, era chamado de festa das primícias. 3 vezes no ano todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor, Deus de Israel. Lançarei fora as nações de diante de ti e alargarei as tuas fronteiras, e ninguém cobiçará a tua terra quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor. Alargar a terra, isso sempre trouxe grandes conflitos no mundo, sempre. Eu quero tomar esse pedaço de chão. Está tendo conflito lá entre a Rússia e a Ucrânia. Está tendo conflito num monte de lugar aí. A gente quase que não fica... É só pesquisar que você vai ficar impressionado quantos conflitos tem aí. Na África, no continente africano, aqui também no entorno da gente pode ter algumas coisas que passam meio despercebidas e a gente não está prestando atenção, tá? A gente muitas vezes não vai dar muita conta, mas são conflitos aí. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, pão com fermento. Nem o sacrifício da festa da Páscoa ficará da noite para a manhã. As primícias dos primeiros frutos da terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerá o cabrito no leite da sua mãe. Já falou sobre isso, tá? A gente já falou sobre isso aqui. O Moisés, ele vai sempre reforçar aquilo que ele está passando para que o povo entenda que eles têm que se servir só a esse Deus. Eles estão saindo de uma cultura em que existiam vários deuses, e ele está só reforçando mais uma vez. Ele vai reforçar aqui nos outros livros aqui mais para frente, quando a gente chegar aí no Levítico, no Deuteronômio, ele vai reforçando isso aí. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, pois conforme o teor destas palavras fiz aliança contigo e com Israel. Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. De novo, ele repetiu o processo mais uma vez, para escrever de novo, para reformular de novo, para ensinar para o povo mais uma vez quais que eram as diretrizes aí, tá? 40 dias, sem comer pão nem beber água, escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Então, quando você ouve a palavra 40 dias, 40 anos, 400 anos, tem todo um significado, tá? É um processo, é uma preparação aí para os trabalhos ali, tá? E por passar tanto tempo na presença de algo que é grande, por passar tanto tempo na presença de algo que é energia, que é poder, o que acontece? Presta atenção, versículo 29.
quando Moisés desceu do monte Sinai, trazendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia por haver falado com ele. Ele quem? Com Deus. Falado com Deus. Por que o rosto de Moisés resplandecia? Tem várias explicações. Radiação é uma delas, tá? Radiação. O poder de Deus é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que irradiou energia em Moisés, um poder tão grande. Pensa nisso. E olha que Moisés foi um cara que foi escolhido para isso, tá? Eu fico imaginando aí a quantidade de coisas que Moisés presenciou. E deixou toda essa literatura aí para que a gente pudesse ter um pequeno ensinamento, porque é muita coisa, tá? É muita coisa. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, a pele do seu rosto resplandecia, pelo que tiveram medo de se aproximar dele. Moisés, porém, os chamou Arão e todos os príncipes da congregação e tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois chegaram também os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o seu rosto. Aquilo estava incomodando ele. Ele está falando e o pessoal está de olho no brilho do rosto dele. Não sei como era a luz, se era verde, se era azul, se era só um tom claro, um tom amarelado, mas com certeza isso chamava atenção, tá? Não devia ser algo que você vê todo dia. Você já saiu por aí hoje e viu alguém com o rosto iluminado? No ônibus, no metrô, no trem, no carro de aplicativo, você já viu? Você pede um carro de aplicativo, oi, tudo bom, manda um carro aqui para mim. Aí quando você vai ver, o rosto da pessoa tá brilhando, né? E aí o Moisés coloca um véu, ele se sente incomodado, ele se sente ali talvez um pouco envergonhado. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair. E quando saía, dizia aos filhos de Israel o que lhe era ordenado. Viam os filhos de Israel que o rosto de Moisés resplandecia. Então Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar para falar com Deus. É interessante, muito interessante mesmo. Aí o 35 são mais assim diretrizes. Deixa eu ver quanto tempo tem o vídeo. Dá pra gente fazer o 35 aqui, porque o 35 não tem muito o que refletir, né? Capítulo 35. Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e lhes disse: são estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprisse. Tá vendo? Ele vai repetindo, ó. 6 dias trabalhará, no 7º dia será santo, sábado de repouso solene, todo aquele que nele fizer algum trabalho será morto. A gente já falou isso aqui. Tinha essa regra, não podia gravar vídeo para o YouTube, não podia limpar o chão, não podia, né, trabalhar. Não acendereis fogo em nenhuma de nossas moradas no dia de sábado. Disse mais Moisés a toda a congregação: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, e trará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata, bronze, as ofertas em geral, tá? Irmão Gerson, hoje eu tenho aqui 1 bilhão para contribuir com o Instituto Betel. Ah, você está dando de coração? De coração, eu sou muito rico, não vai fazer falta. Então não é de coração, se você tá pensando que está sobrando, né? Quando é de coração, é algo que acontece naturalmente, tá? Como também estofo azul, né, tecidos aí, né, púrpura, carmesim, linho, finos, pelo de cabras, pelos de carneiros, tintas de vermelho, peles de animais marinhos, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção, para o incenso aromático, pedras de ônix, pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. Venham todos os homens hábeis entre vós, né, os que sabem fazer trabalhos manuais aí, façam tudo o que o Senhor ordenou. O tabernáculo, a sua tenda e a sua cobertura, os colchetes, as tábuas, os travessões, as colunas e as bases, a arca e os seus varais, o propicitário, o véu do repouso, reposteiro, a mesa e os varais, todos os seus utensílios e os pães da proposição, o candelabro da iluminação, os utensílios, as lâmpadas, o azeite, o altar, o óleo da unção, o incenso,
o reposteiro da porta do tabernáculo, o altar do holocausto e o seu crivo de bronze, os seus varais, todos os seus utensílios, a pia e a base. É muita coisa, né? São muitos utensílios aí que eram usados no tabernáculo. As estacas do átrio, as cordas, as vestes do ministério para ministrar o santuário, as vestes sagradas do sacerdote Arão, as vestes de seus filhos para administrarem o sacerdócio. Toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés e veio todo homem cujo coração moveu, todo aquele cujo espírito estimulou, e trouxeram a oferta alçada do Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Depois desse discurso, depois desse pedido, né, as pessoas vão lá voluntariamente e vão contribuir com a obra. Gente, hoje, exemplo, aqui no Instituto Betel, a gente tem um gasto muito grande. Criança come, adolescente come muito, então gasta muita água, internet, é papel. A gente gasta muito papel, muita. A impressora aqui é impressionante como que trabalha. A oferta que é traga aqui, ela é muito bem administrada. A gente tem uma pessoa que nos ajuda com a internet. Nós temos uma querida pessoa, que é o Bispo Marcelino, ele nos ajuda com gás de cozinha. Nós temos o Afonso, nós temos a Rita, nós temos a Regina, nós temos pessoas que nos ajudam aí. Dessa forma como Moisés disse, né? Uma oferta alçada ao Senhor. Vieram homens e mulheres dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. Olha que chique, tá? Ouro, tá? Não é trocadinho, não. O pessoal está levando ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. Todo homem que possuía estofo azul, púrpura, carmesim, linho, pelos, aí ele vai repetir tudo aqui de novo. Todas as mulheres hábeis fiavam com as mãos, traziam o que era fiado, estofo, carmesim, linho fino. As mulheres cujo coração se moveu em habilidade fiavam os pelos das cabras. Interessante que aqui as mulheres não eram consideradas nem gente direito, mas as mulheres estão trabalhando no templo, as mulheres estão trabalhando no tabernáculo. Percebe que coisa maravilhosa isso? Já é que o início de uma demonstração de que como a mulher é importante para a obra de Deus. As mulheres são superiores aos homens a um monte de coisa. E aqui fica bem claro que as mulheres estão dando um show aqui, tá? Todas as mulheres cujo coração se moveu em habilidade fiavam pedras de ônix. Versículo 26 e 27, tá? Os príncipes traziam pedras e pedras de engaste, traziam também especiarias, azeite, óleo, incenso, tanto homens quanto mulheres, cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para a obra do Senhor, ordenou que fizesse pela mão de Moisés. Trouxeram oferta voluntária ao Senhor. Ninguém foi obrigado. Você vai trazer o ouro, você vai trazer a prata, você vai trazer o... Não, aquilo que Deus tocar no teu coração é aquilo que você vai trazer. Irmão Gerson, não tenho ouro, não tenho prata, não tenho nada disso aí. Então, oferte você. Faça alguma coisa. Vem aqui, passa um pano, vem aqui, faz um macarrão, vem aqui, ensina uma criança, dá uma aula de música, dá um... Sabe? É isso. Tem vários jeitos de fazer a obra de Deus aí, tá? Várias maneiras aí. Então disse o Senhor a Moisés, disse Moisés aos filhos de Israel: Vede, o Senhor chamou por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício, para inventar obras artísticas. Eu tinha falado sobre isso, né? Obras artísticas são obras que não vão ser adoradas, tá, gente? É diferente, tá? Ele não está construindo aqui um ídolo, ele está fazendo uma obra de arte, uma pintura, um detalhe numa madeira. Foi pedido para fazer 2 anjos em cima da tampa da Arca da Aliança. Esses anjos não estavam sendo adorados, tá? É obra artística para trabalhar em ouro, prata, bronze, em lavramento de pedras e de engaste, em talhadura de madeira, para trabalhar em toda a obra fina, todo o acabamento ali. Então lhe dispôs o coração para ensinar a outro, a ele a Oaliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidades para fazerem toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e da de bordador, em estofo azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino,
e a do tecelão, toda sorte de obra e a elaborar desenhos. Bacana, né? Poxa, que trabalho bonito. São aí o início da organização do povo de Israel, né? Os israelitas, para que a religião se firme e se torne aí este povo que é considerado um povo sagrado, um povo separado até hoje. O livro de Êxodo vai até o capítulo 40, tá? Então a gente ainda tem um bate-papo aí muito interessante sobre o Êxodo, e depois nós vamos lá para a gente fez o Romanos no Novo Testamento. Depois do Romanos nós temos a primeira carta aos Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios. Vai falar muito da filosofia grega aí, tá? Muito. Vai entrar muita filosofia nas nossas narrativas aí. Nós vamos parar por aqui no capítulo 36, tá? No próximo encontro, ó, Êxodo, 24º encontro, capítulo 36 em diante, tá? Hoje rendeu, né? Rendeu bastante. Foi mais leitura, porque não tinha tantas coisas assim para serem refletidas, mas o nosso bate-papo foi incrível e maravilhoso. Senhor nosso Deus, eu te agradeço pelos nossos maravilhosos inscritos, te agradeço pela minha família, pelo meu trabalho, te agradeço por este lugar, Instituto Beneficente Betel, pela minha querida esposa, tia Simone, pastora Simone, professora Simone. Que Deus nos abençoe nessa manhã de terça-feira, que nós possamos ter um início de mês abençoado, cheio de Deus. É a oração que eu te faço nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus, até a próxima. Um abraço do irmão Gerson. Valeu, ajuda a gente aí com a sua inscrição aí. Deus abençoe, muito obrigado.